gostaria novamente de pedir ao Marcos para iniciar o painel 2. Por favor, Marcos Fava. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que, antes de mais nada, Gisele, nós estamos de parabéns, porque o painel 2 é para começar às 4h15 e nós começamos às 4h14h45. Eu acho que demonstra a organização nossa aí em relação ao respeito ao tempo das pessoas, né? Então, mais uma vez, obrigado. As pessoas que estão ligando agora, nós tivemos já um primeiro painel muito interessante, vai ficar registrado aí no YouTube da IASP, e vocês, então, podem consultar isso com mais tempo depois, tá? Muitos esclarecimentos sobre a decisão do CONAMA, armazenagem de água, trabalho interessantíssimo do Ministério da Agricultura na questão do tripé da sustentabilidade para que o Brasil cresça aí a sua produção com preservação. Potência agroambiental é o caminho aberto para a nossa sociedade. Agora, então, eu faço a ligação para o segundo painel, e nesse segundo painel nós temos o Antônio Pedro Pesuto Júnior, que é secretário de Abastecimento de Rio Preto, administrador de empresas, com habilitação em empresas rurais e cooperativas, formado na Universidade Federal de Lavras, consultor agropecuário atuante, integrou câmaras setoriais de milho e de leite, Estado de São Paulo, prestou serviços ao Ministério do Desenvolvimento Agrário em Rio Preto e uma importantíssima colaboração também no sistema OCESP, as cooperativas do Estado de São Paulo, e no SESCOP também nacional, nessa área de ações coletivas e do cooperativismo. Então, bem-vindo aí, Antônio Pedro. Depois também nós temos a presença conosco do Marcos Ludovico, que é consultor de agronegócios da OCESP, SESCOP, engenheiro agrônomo pela Exalc, trabalhou na Dow AgroSciences, no Paraná, iniciou seus trabalhos em cooperativismo em 1987 na Olambra, em Paranapanema, que hoje é um brinco aí de cooperativa, né? Merece a minha grande admiração. Dirigiu a Fundação ABC, entidade de pesquisa mantida pelas cooperativas Capal, Frisia e Castrolanda, e atuou no mercado de regularização ambiental, mais recentemente trabalhado na OCESP e SESCOP como consultor no agronegócio. Então, o Marcos também tem bastante coisa para agregar aqui no nosso painel. E o terceiro participante, Francisco de Almeida, que é presidente do CREA em Goiás, também agrônomo, formado lá em Goiás e empresário. Durante sua carreira, exerceu diversos cargos públicos. Então, você vê que nós estamos aí com gente do cooperativismo, da área pública, agricultor, né, secretários, vai permitir uma riqueza bastante grande. Trabalhou e foi chefe do gabinete na Secretaria de Estado de Planejamento de Goiás, presidente da Companhia Agrícola do Estado de Goiás, a CAESGO, e presidente da Agência Municipal de Obras da Prefeitura de Goiânia. Foi conselheiro do CREA em diversos mandatos, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros, presidente da Associação dos Agrônomos do nosso Grande Goiás, por 2 mandatos consecutivos, e diretor-geral da Mútua Goiás. Então, também o Francisco, com uma experiência grande para contribuir conosco no painel. E esse painel, ele tem 2 debatedores, meu professor José Otávio Mentem, secretário municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba, professor sênior lá da ESA, foi secretário de Meio Ambiente de Piracicaba, presidente do Conselho Científico Agrosustentável, membro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, agrônomo, mestre em fitopatologia, doutor em agronomia, livre docente em fitopatologia e tem pós-doutorados feitos na Holanda, Dinamarca, Inglaterra. Foi também uma importante posição de executivo da ANDE, a Associação Nacional de Defesa Vegetal, além de pesquisador da Embrapa, IAC e do próprio SENA. Também com uma carreira política durante um tempo, o professor Mentem foi vereador em Piracicaba
né, e também secretário da Agricultura em Piracicaba. E para completar também, em substituição ao Carlos Vessani, que é engenheiro civil, nós temos o Antônio Carlos Carvalho conosco, que também tem grande experiência na área do painel e vai poder contribuir com o debate em relação ao que for dito pelos nossos 3 apresentadores. Então, eu vou passar agora para os nossos apresentadores, pedindo aos senhores um controle bastante grande do tempo, porque, diferentemente do painel passado, que nós tínhamos 3 pessoas, esse nós temos 5 pessoas para colocarem aí as ideias, portanto, gostaria que todos ficassem dentro do tempo que foi concedido, que são ao redor de 10 a 15 minutos para os expositores e 5 minutos para cada um dos debatedores. Muito obrigado, então. Eu passo imediatamente a palavra, pela sequência, para o secretário de Agricultura de Rio Preto, Antônio Pedro Pesuto Júnior. Funcionando? Está funcionando? Vamos lá? Então tá joia. Aqui. Primeiramente agradecer aí, pelo convite, agradecer à associação pelo belo trabalho, a importância de trazer esse tema da missão dos municípios, principalmente com relação às políticas públicas. É no município que as coisas acontecem. Nós estamos num trabalho árduo aí, e nesse momento a gente acaba entendendo melhor a função de uma política pública municipal para promover o desenvolvimento de todo o setor do agronegócio. Importante frisar que nós vamos explanar aqui na nossa apresentação o que foi feito ao longo dos últimos 3 anos com relação à implantação de uma política pública permanente para perpassar governos, né? A importância que o município precisa de ter um olhar sistêmico para mostrar que as coisas acontecem aqui. O governo federal trabalha a parte de regulamentação, desenvolvimento de programas, o governo estadual também, e o município não pode ficar à margem. Estava há pouco aí ouvindo a explanação do professor, secretário Chico Graziano, apontando exatamente isso, a dificuldade dos municípios de desenvolver projetos e buscar o apoio do governo em projetos estruturados. E é nesse sentido que nós vamos aqui trazer um pouquinho do trabalho que foi desenvolvido nesses 3 anos e mostrar como o município pode transformar uma realidade local, implantando uma política sólida para perpassar governos. Então, eu gostaria de ir direto na nossa apresentação, por favor. Vamos lá. O município, nos últimos 3 anos, foi buscar principalmente o seu DNA, fazer a identificação no momento que nós fizemos o diagnóstico, identificar as oportunidades para que o município pudesse desenvolver o setor nosso agrícola através de um amplo diagnóstico e olhar para dentro da casa, estruturar primeiro o órgão público, para assim avançar no desenvolvimento do setor. E nesse momento nós buscamos as diretrizes do governo federal e do governo estadual e fincamos um pé no programa de segurança alimentar, todo balizado na estrutura que o governo federal desenhou através do CISAM, e o município iniciou uma trajetória que vocês vão conhecer daqui para frente. Por favor, o próximo passo. O nosso primeiro ponto foi levar a oportunidade e, através do nosso pequeno produtor, aí sim desenhar uma política pública estruturada, buscando a geração de renda e estruturar todos os elos e todas as cadeias do setor público para poder avançar em outros mercados regionais e avançar também nos mercados estaduais e federais que vocês vão ver ali para frente. Por favor, próximo. 2 fases foram estruturadas. A primeira fase, organização local,
olhar para dentro da estrutura pública, reorganizar a estrutura pública para avançar numa segunda fase, uma fase mais ampla, trabalhar a gestão de abastecimento no mercado regional. Por favor, próximo. Diagnóstico 2017. Nós fomos buscar a oportunidade de geração de renda para os pequenos produtores e identificamos uma estrutura voltada na questão logística. Quando a gente fala logística de abastecimento, eu incluo aí gestão de compras, gestão de distribuição, gestão de armazenamento e gestão de controle. Então, para vocês terem uma ideia, nós fizemos um diagnóstico das aquisições de gêneros de várias secretarias dentro do município, e ali foram elencados no primeiro momento: Secretaria do Meio Ambiente, Abastecimento do Zoológico, Secretaria da Administração com Controle do Convênio do Bombeiro do Governo Estadual, Secretaria de Assistência Social, atendendo as famílias de vulnerabilidade, a da Educação na merenda escolar e da Agricultura com banco de alimentos. Na implantação do Alimenta Rio Preto, a grande transformação. Todos os processos que eram descentralizados passa a ter a responsabilidade de gestão da Secretaria da Agricultura, levantando e renascendo a sigla abastecimento. Então passa a centralizar todo o processo de gerenciamento. Mais uma tela, por favor. Para vocês terem uma ideia, Secretaria de Agricultura, no início, em 2017, ela tinha uma base orçamentária de 2,5 milhões, e em 2019 a Secretaria passa a ter um orçamento de 35 milhões de reais, o orçamento desse ano 36,4, trazendo pujança, centralizando, diminuindo o custo. Vocês vão identificar um pouquinho ali na frente o que isso trouxe de benefício no desenvolvimento de outros projetos dentro do município. Essa é uma linha do tempo que nós temos que atualizar ela até da semana passada. Todo esse processo, desde o primeiro dia de gestão, foram mais de 40 regulamentações que foram realizados, entre atos normativos, lei, decretos normativos, convênios, contratos, para chegar numa estrutura que foi reestabelecida como uma política sólida dentro do município. Então nós temos aí a criação de um fundo de desenvolvimento agropecuário, nós temos a criação da lei da segurança alimentar, nós temos a criação da lei do PSA, nós temos a criação da lei do CISB, dentre outros decretos que foram regulamentados, e a lei também que reorganizou toda a estrutura da Secretaria Municipal. Por favor, mais uma tela. A secretaria ela era uma secretaria mais enxuta em 2017, e após toda a estrutura ela foi reorganizada em base de lei também, 3 grandes pilares: Coordenadoria de Segurança Alimentar, Coordenadoria de Apoio ao Pequeno Produtor e ao Fomento Agropecuário, e a Coordenadoria de Inspeção Municipal. Olhando um pouquinho o que os outros palestrantes colocaram nos outros painéis, a gente fica até satisfeito, porque todos os tópicos foram trabalhados ali. Hoje nós temos eles todos estruturados. Parte de projeto que foi comentado de represamento de água, nós estamos com o nosso projeto do PSA, Caminho das Águas. A parte de fomento, estamos com o nosso programa do CISB em andamento, em conjunto com o Ministério. Enfim, conseguimos criar uma política pública local para acessar o governo federal e o governo estadual de forma estruturada. Esse foi a grande visão que o município teve, de estruturar a base, para aí sim buscar um apoio federal e estadual de forma estruturada, de forma sólida. Mais uma tela, por favor. De uma forma ampla, nós trabalhamos com um olhar sistêmico, uma logística, eu não falo logística zero, mas uma logística integrada, uma logística de 360 graus, onde os 5 pilares que estão hoje estruturados, eles estão todos interligados. Todos esses trabalhos e todos esses pontos que vocês estão olhando aí, eles foram transferidos de outras pastas. Não foi buscado novo orçamento. O município transferiu o orçamento já existente de outras pastas para a secretaria, para ela
ter esse controle, essa gestão. Então, nesses 5 tópicos, o município ele acabou otimizando alguns recursos na economia e no processo de aquisição. Vou falar rapidamente aqui na questão da merenda escolar. No final do ano passado, nós tivemos uma sobra de mais de R$1 milhão que proporcionou a aquisição de equipamentos para as estradas rurais. Compramos patrola, estamos com rolo compactador, reto escavadeira. Semana retrasada, com economia, compramos uma hidráulica, reto escavadeira hidráulica. Montamos a nossa linha de frente de manutenção de estrada. Contratamos profissionais que hoje estão no mercado, que eram da Codasp, para desenvolver o projeto Caminho das Águas, que é um projeto que nós vamos permear os córregos que estão a montante da nossa represa. São mais de 68 quilômetros, com 3 córregos. Nós vamos monitorar essas áreas, preservar as 45 nascentes que ali possuem, integrando todo o processo produtivo. Outro ponto que eu queria colocar aqui com relação à logística é o nosso trabalho com a compostagem. Nós estamos em fase final de um galpão de compostagem, uma tecnologia da Colômbia, um processo de aeração. No nosso banco de alimentos, lá no abastecimento nutricional, nós temos uma sobra de recolhimento de produtos que não estão mais para consumo, de 12 toneladas por semana. Esse produto ele vai lá para a nossa área de compostagem, nós vamos pegar o nosso galho, vamos triturar o nosso galho, esse produto vai voltar ao apoio ao produtor, esse produto vai ser comercializado para o pequeno produtor com custo baixo, é uma adubação orgânica que vai ser realizada. Hoje nós temos 240 contratos com pequenos produtores, quase R$5 milhões injetado diretamente em compra do pequeno produtor, o que era 500 mil, passou para quase 5 milhões. Enfim, nós fizemos uma integração de todos os pilares para trazer essa sustentabilidade de forma ampla, sistêmica e zerar a questão da logística, desde o processo de compra e principalmente na distribuição. Só para vocês terem uma ideia, 5 secretarias faziam o processo de distribuição em diversos equipamentos públicos. Hoje essa distribuição é centralizada, os caminhões foram transferidos para a agricultura, nós integramos algumas logísticas, economizamos nesse processo de distribuição, sobra recurso, a gente destina para outra área, enfim, é um processo integrado de trabalho que vem trazendo muito resultado para o nosso município. Mais uma tela, por favor. Essa logística que nós colocamos aí, que começa no campo, que começa e termina no campo, é exatamente isso. O produtor ele produz, ele vai entregar para o município, que seja no supermercado ou que seja nos nossos equipamentos públicos. Esse produto, se ele houver algum processo de descarte, ele vai ser destinado para o nosso banco de alimentos, ele vai ser reintegrado dentro do processo produtivo. Enfim, o desperdício ele estará dentro do nosso processo todo de fluxo de trabalho. E alguns outros pontos que nós acabamos elencando aí é a questão do gerenciamento e do planejamento. Hoje nós planejamos para o nosso pequeno produtor, não só de Rio Preto, mas de 34 municípios que abastecem ao nosso município. São 240 produtores espalhados na nossa micro-região. Nós planejamos, passo a passo, semana por semana, o que precisa ser plantado para ser abastecido. Segunda fase do programa, foi o que nós colocamos no início da nossa apresentação, é a gente perpassar o abastecimento regional. Aqui em Rio Preto nós temos uma grande central de abastecimento que é a CEAGESP. A ideia é, num futuro próximo, que o governo venha fazer uma parceria para ajudar a ter esse trabalho de planejar também todo o processo de distribuição. Mais um ponto que eu queria colocar, existe um estudo, né, que acho que o professor Marcos pode até depois comentar um pouco, alguns números apontam, né, até a FAO, que nós precisamos ter um raio de 300 quilômetros o básico para que não tenha desabastecimento. Então nós estamos com esse olhar aqui dentro do município também, né? É lógico que o Brasil ele avança na questão do abastecimento, mas nós tivemos aí recentemente um problema, o ano passado, com a questão do diesel, começou a faltar produtos aqui,
Os únicos produtos que não faltaram foram os produtos nossos produzidos aqui pelos nosso pequeno produtor. Nós conseguimos segurar um pouco essa questão do abastecimento. De uma forma bem sucinta, é um programa que foi estruturado com a diretriz da FAO, né? Nós pegamos a estrutura da FAO, que o Ministério vinha seguindo, adesão ao CISAM, toda a estrutura focada numa política pública de segurança alimentar. Pode ir. Pode tirar a apresentação, só para finalizar. Pode finalizar. Só para a gente finalizar, então, o importante de todo esse processo que nós colocamos aqui foi uma visão, né, uma visão local, de estruturar uma política pública que perpassasse em governos. Então, nós fomos buscar toda a estrutura e embasamento legal de programas que tanto o governo federal quanto o governo estadual vinha desenvolvendo, vinha dando as diretrizes, para aí sim diagnosticar o município, identificar as nossas características e implantar um processo sólido. O município de Rio Preto é um município que é um município pequeno, a área rural é uma área rural pequena, são apenas 900 propriedades, é um município polo, né, uma região extremamente atuante, característica de serviço, e nós encontramos um caminho de estruturar uma política voltada a trazer uma oportunidade ao pequeno produtor, gerar negócio, trazer de vista não só aqui para São José do Rio Preto, mas como para toda a região. O recurso que nós adquirimos produto há 3 anos atrás, vinha um produto do CEAGESP de São Paulo, empresa de São Paulo, produtos produzidos em outra região. Hoje esse recurso ele fica aqui, distribuído em 34 municípios, trazendo renda e divisas para a nossa região. Então a nossa contribuição de mostrar um pouco a política pública que foi montada, vem de encontro ao dia de hoje, que eu acho que é a missão do município, não transferir muita responsabilidade para o governo federal e estadual, mas sim se apropriar daquilo que é o seu dever através da implantação de uma política sólida. É isso que o município buscou e é isso que nós vamos trabalhar nos próximos anos. Eu gostaria de agradecer ao secretário de Agricultura de São José do Rio Preto, Antônio Pedro Pessuto, pela sua brilhante colocação. A gente fica muito feliz, né? Nós que somos aqui da região noroeste do estado de São Paulo, né? Ver uma política pública engajada, né? Onde o pequeno produtor está sendo cada vez mais lembrado. Então, agora, passar a palavra para o Marcos Ludovico Valentini. É um prazer estar aqui. Boa tarde. Vamos lá? Podemos passar a palavra para o Marcos. Pois não, boa tarde. Eu gostaria de agradecer pelo Luiz Mário, que é meu amigo, diretor da IASP, aqui contribuindo com um pouco do pensamento do Sistema Cooperativista de São Paulo, o SESP, sobre esse importante tema do desenvolvimento agroambiental, que reúne a produção atrelado à questão da proteção ambiental. Eu pretendo falar um pouco sobre a questão do papel da cooperativa, até porque o associativismo é o botão de start do início do trabalho das pessoas que querem fazer algo para um bem comum. E as cooperativas surgem no sentido de alavancar os negócios desse grupo de produtores que buscam o desenvolvimento da sua região com determinada produção. Pois não, pode passar o primeiro slide. As agroalimentares curtas. Pode ser abordada por vários conceitos, desde o aprofundamento das relações sociais,
e a melhoria da qualidade dos alimentos. Lógico que tem um apelo para a redução do efeito estufa, a própria diminuição do transporte desses produtos, mas o pensamento é alcançar o desenvolvimento econômico dessas regiões. Próximo. Bom, como nós vamos focar no ramo do agro, da agricultura sustentável, é importante ressaltar o movimento das cooperativas no mundo, né? Somando ramos das atividades, é monumental os números, são impressionantes os números das cooperativas. Estão presentes em 1.100 países, é mais de 1 milhão de pessoas, contribui com 250 milhões de empregos, num universo de 2,6 milhões de cooperativas. Para se ter uma ideia dessa pujança, se a gente somar toda ela se equipara à nona economia do mundo, ou seja, o tamanho do Brasil, mais ou menos, a participação das cooperativas no negócio. Próximo. Fazer um resgate histórico e que eu acho que é importante. Eu quero aqui o início do trabalho das cooperativas Cotia e a Sul Brasil. Os mais velhos vão lembrar do poder, a pujança que foi a Cotia, não só em São Paulo, mas também em vários estados da federação. Isso tudo começou com o apoio do governo japonês, no sentido de auxiliar as colônias japonesas na produção no entorno de São Paulo, no município de Cotia, já a produção local de alimentos. Iniciaram com batata, depois eles migraram para hortaliças, trouxeram toda a tecnologia de aves do Japão, ovos e flores e frutas. Isso tudo dado pelo mercado da Grande São Paulo, que acabou estimulando a agricultura do interior. Todo mundo estava com os olhos para a Grande São Paulo. Gradualmente, essas cooperativas foram avançando horizontalmente e invadiram outros espaços, como o Paraná, que tinha várias colônias japonesas. Nos anos 80, essas cooperativas viram a oportunidade de participar do desenvolvimento do Cerrado e desenvolveram vários projetos do Prodecer, de novo no governo federal, governo japonês através da JICA. Tem uma ideia dessa dimensão, no final dos anos 80, eles tinham 200.000 cooperados em 40 unidades espalhadas pelo Brasil. Mas, em função da crise na agricultura, uma inflação galopante e a própria má gestão na época, uma coisa muito familiar, né? Você tinha as colônias, você pensava diretores que não tinham o preparo necessário para tocar essas cooperativas, o que trouxe o término desse trabalho com a falência e o encerramento. Dessas unidades físicas foram reaproveitadas no lançamento, na criação das cooperativas, influenciando os produtores no entorno das unidades. Próximo. Um segundo dado histórico que é importante resgatar é a criação dos CEASAs, né? Nos anos 70, os centros urbanos cresceram, havia uma dificuldade na distribuição dos produtos hortifruti e granjeiros, que se tornou complexo e oneroso, e o que suscitou a necessidade de aperfeiçoar essa estrutura de comercialização. Então, a ideia era aproximar os produtores de hortifruta aos mercados consumidores, com uma rede de entrepostos estrategicamente localizados. Os produtores levavam sua produção até esses centros de distribuição e encurtavam a distância entre o e assim. Houve um desenvolvimento natural de comerciantes, muitos até oriundos dessas pequenas colônias, e foram se tornando grandes atravessadores intermediários no processo.
Vale ressaltar que a produção local, no entorno desses ceasas, era favorecido pelo frescor, pela qualidade desses produtos, sendo valorizado na hora de ser vendido. Próximo. A gente não pode esquecer de olhar atuais a importância das cooperativas do agro. E eu dou um zoom aqui na região centro-sul, incluindo São Paulo, que é onde a gente está hoje sediado, e ver essas bolas maiores ou menores, mostrando a contribuição dessas cooperativas no agronegócio brasileiro. Então, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, formado por pessoas oriundas do mundo europeu, do Japão, que tinha uma cultura forte de cooperativismo, implantaram esses modelos e tiveram muito sucesso. Eu acho que parte do benchmark tem que ser olhado para o Paraná, Santa Catarina, e São Paulo já começa a apresentar esses fatos mais expressivos, mas tem toda uma licença de olhar para o que eu contei da Cotia e fazer um trabalho via agricultura familiar para resgatar a importância das cooperativas. Próximo. Para caracterizar a importância da produção local, quero resgatar também uma sessão que nós vivemos 2 anos atrás, que foi a greve dos caminhoneiros, que impactou nós. Eu estava à frente de um SEASA aqui em Piracicaba, e a gente viu o efeito severo sobre o abastecimento. A gente tem, tradicionalmente, produtos vindo de toda parte do Brasil, porque nós, brasileiros, acostumamos a colocar na mesa os produtos fora de época. Como o Brasil é um país continental, traz melancia do Goiás, traz mamão do Pará, traz abacaxi do Tocantins. Então, nesse momento da greve, a gente ficou diante de uma situação paralisada. Só chegavam pequenos caminhões com verduras, hortaliças do entorno do SEASA de Piracicaba. Próximo. Um evento mais que a gente está passando ainda, que é a pandemia do Covid-19, esse está causando uma revolução do comportamento humano. Então, assim, no aspecto da alimentação, nós estamos tendo uma diferença do comportamento. As pessoas andando para dentro na busca do retorno à cozinha, cozinhar seus próprios alimentos, ir para os supermercados comprando os produtos de qualidade e resgatando aí a importância de conhecer a origem desses produtos, valorizando o trabalho dos pequenos agricultores no entorno, aqueles que estão se iniciando com o trabalho dos produtos orgânicos, a sociedade sensibilizada com a situação dos pequenos agricultores, porque boa parte do mercado fechou, você pega bares, restaurantes, uma situação muito crítica, então, num esforço de solidariedade, a gente pega o telefone e liga para um amigo produtor para que traga ovos, para que traga hortaliça à casa, para que eles possam continuar produzindo diante de uma diversidade tão grande. Próximo. Falando um pouco da questão do que o Antônio Pedro estava falando, da importância dos municípios cuidarem e sensibilizarem para a questão da segurança, eu trago aqui uma informação local, que é o perímetro da região urbana de Piracicaba, que quando você separa o espaço rural presente na área urbana, nós temos ainda 30% de áreas a serem ocupadas com a produção de alimentos. Então, aqui nos municípios, que é uma pressão do empreendedor imobiliário, que pressiona os vereadores, pressiona os prefeitos, para ampliar esse perímetro e causando uma retração da zona de produção. Então, essa força imobiliária em detrimento
em detrimento da produção e causando, às vezes, até uma insegurança desses pequenos agricultores, porque acaba ocorrendo loteamentos irregulares, ocupação do solo de uma forma desenfreada e desordenada. Então, cabe agora aos gestores olharem que existe esse espaço para estimular, para que jovens usem esse espaço desses sítios e que a gente resgate a importância da economia local, pensando na segurança alimentar. Próximo. Então, aqui, já me pediram para acelerar um pouquinho, quero mostrar, então, a presença das pequenas propriedades até 40 hectares no entorno da zona urbana, sendo perfeitamente factível acelerar numa combinação da atividade pública com a importância das cooperativas em fomentar esse desenvolvimento. Próximo. Olhando a situação da produção local, a falta da diversificação, a presença da monocultura da cana, o Ceasa de Piracicaba ele foi desenhado para atingir uma região com 5% da população do estado. E quando você olha o que a região coloca de produção de hortifruti dentro dessa unidade, é 11% do total. E o município propriamente dito, diferentemente de Rio Preto, que é um pequeno município, aqui a gente é grande. Com 137 mil hectares, participamos com 1% do negócio. Então, nós temos um espaço gigante para ocupar esse mercado. Próximo. A gente também não pode deixar de olhar exemplos de sucesso onde cooperativas organizadas ocupam o seu portfólio de produtos nas cadeias competitivas, quer seja flores, frutas, hortaliças, no sentido de concentrar os produtores, a assistência técnica, o comercial e a logística. Então, nós temos que olhar para esses polos de produção para que a gente possa se estimular, para a gente olhar que é possível transformar uma realidade. Próximo. Há um movimento muito grande acontecendo com a agricultura familiar no Vale do Ribeira. Não precisa ser só lugar de alta tecnologia. Você tem que ajudar os agricultores a se organizar para que eles possam produzir de maneira coletiva e alçar contratos com prefeituras de São Paulo, atendendo a merenda escolar e atender o mercado convencional, desde que estejam organizados. Próximo. Cabe ao Estado fomentar essa organização. A gente colocou aqui o logo da Microbacias, e o Chico Graziano falou exatamente sobre a importância desse programa, no sentido de resgatar a autoestima desses produtores, usando recursos do Banco Mundial e com uma corresponsabilidade desses gestores das cooperativas, para fazer a máquina rodar e tendo o próprio mercado do Estado como uma parte importante da compra desses produtos. Próximo. As prefeituras, os gestores públicos, vereadores, né, fomentando a produção local para atender as escolas municipais, os varejões, os hospitais públicos e privados, ou seja, não ficar só numa responsabilidade de cuidar do bom trânsito das estradas rurais, mas pensar numa população gigante de pequenos produtores que querem participar desse processo. Próximo. Então, para finalizar, esse último slide é no aspecto de trazer a reflexão que os três governos são responsáveis pela indução dessa mudança, as cooperativas e associações participar do processo de organização e olhar para exemplos como o do Antônio Pedro, que vem dando certo em Rio Preto, e usar como benchmark. Então, eu fico à disposição depois para a sessão de perguntas. Muito obrigado. Neves, Marcos, por favor.
Muito obrigado. As duas apresentações extremamente brilhantes até agora, né? O secretário, que beleza de trabalho sendo feito aí em Rio Preto, e também sensacional, né? O Marcos apresentando toda essa possibilidade que nós temos de produzir no entorno dos mercados, com menos emissão de carbono, de transporte, mais segurança para as pessoas. Muito interessante. Eu passo, então, agora para o Francisco de Almeida, presidente, lembrando, né, que a apresentação eu já fiz há tanto tempo, presidente do CREA em Goiás. Francisco, a palavra está contigo aí. Ok. Boa tarde a todos. Antes de começar esse bate-papo, né, eu quero agradecer o João Lamel, o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de São Paulo, e também meu amigo Ângelo Pietro, que foi presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. Um abraço, Pietro, e obrigado pelo convite. Eu me senti um pouco lisonjeado, né, de participar aí em São Paulo como um goiano, de participar dessa experiência exitosa que eu estou vendo aí nesses debates, nessas explicações, a importância dos municípios no desenvolvimento sustentável, no sistema agroambiental. Então, antes pensei o que a gente ia falar sobre isso, que nós temos muitas experiências exitosas aqui, o que nós íamos mostrar, como nós estamos falando para o Brasil inteiro, estamos falando aí para os 645 municípios aí, os prefeitos, né? Muitos deles aí com população aí abaixo de 20 mil habitantes, que precisam bastante da ajuda das prefeituras, né? Principalmente do Estado, quiçás do governo federal, porque nós temos duas realidades aqui no Brasil. O agronegócio aqui em Goiás, né, superando toda a expectativa, com toda a tecnologia possível, e o médio, pequeno, produtor ainda, precisando de tecnologia, precisando de acesso à internet, precisando de acesso à assistência técnica, para que possa envolver aí, nesse sistema produtivo sustentável. Então, eu preparei a palestra, né, não só para os meus colegas engenheiros agrônomos, porque chovendo uma olhada, o que eu vou falar aí, mas também algumas definições sobre o agroambiental. Depois a gente vai fazer alguma sugestão, eu acho que vai ser uma sugestão inovadora, porque é necessário a gente avançar mais e mostrar um pouco de experiência. Eu sei que eu vejo que o Pesuto, o Valentino aí, o Valentino principalmente, tem essas várias experiências, principalmente com cooperativa, viu, Pesuto? Eu acho que é a saída do Brasil. É a saída do Brasil a questão do cooperativismo. Não tem como não haver desenvolvimento sustentável, não tem como distribuição de renda, organização e métodos sem a presença da cooperativa. Então, eu gostaria que colocasse, então, o tempo é curto, já falei quase 3 minutos, sobre a nossa apresentação, gostaria que colocasse na tela. A infraestrutura para o desenvolvimento agroambiental. Pode passar. Bom, só uma reflexão, né? A inteligência é a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Esse é o Paul Watson, o fundador do SPEC, Sociedade Conservation Society. Então, é importante, então, quem tem inteligente, né, tem a possibilidade, né, tem a possibilidade de viver em harmonia com o meio ambiente. Pode passar? Bom, nós temos o conceito, né, temos a ameaça, o desafio do agroambiental, as infraestruturas, a questão da telecomunicação e a importância do profissional nesse ambiente. Então, o conceito. Posso passar? Bom, o conceito é o equilíbrio da produção agrícola, visando a sustentabilidade do meio ambiente. O agroambiental reconhece o direito ao desenvolvimento e prima por critérios como produzir com foco
nos recursos renováveis, dentro da capacidade regenerativa, respeitando a resiliência do nosso ecossistema. Essa palavra resiliência é muito interessante, porque nós que somos agrônomos sabemos que é importante, que o ambiente é resiliente, o ambiente está aí, e nós, engenheiros agrônomos, somos hoje o mais responsável para que essa integração entre o ecossistema e a produtividade possa alcançar o nosso objetivo. E atendeu, né, a questão crescente, não só do Brasil, mas principalmente no exterior, a crescente procuração, a procura por alimento da população. Então, o agroambiental é como se diz, é o agronegócio sustentável. E, como se diz, hoje, né, ao menos nessa pandemia, nós vimos que a agricultura que segurou esse desenvolvimento. E todos os produtores, que eu vejo implementa, foco hoje com a ministra, do ministro da Agricultura, tem um foco. Nós precisamos mostrar para a sociedade, como já foi dito aí, só 30% das nossas terras cultiváveis estão produzindo 10 vezes mais que produziam antes. Então, o Brasil está dando um exemplo de produção e produtividade. Pode passar. Então, quais são as ameaças que nós encontramos nessa questão do agroambiental? Redução do crescimento da produtividade e rendimento da agricultura em virtude de mudanças climáticas. Ou seja, nós temos uma ameaça muito grande em relação à disponibilidade hídrica. Quem conhece, eu que estou 40 anos na profissão, andando no campo e vi a situação que estamos, a questão dos nossos córregos, nossos rios, das nossas nascentes. Cada dia pior e precisamos fazer com que pensar na recarga hídrica, não só na cidade, não só nas nascentes, não só nas áreas de preservação permanente. Nós temos que pensar a recarga hídrica como um todo. E não só eu vejo o agronegócio urgente aí das grandes propriedades, a perda e a degradação do solo está muito grande. Eu vejo aqui em Goiás que nossas coletadeiras hoje já não utilizam mais o processo de terraceamento. E que aconteceu lá no norte do Paraná. Então, um processo de lixiviação, de erosão laminar muito grande, né, que está acontecendo, já acontece, começando a acontecer em Goiás, que então são vistas aos olhos nus. Vocês agrônomos sabem, né, os colegas sabem que essa erosão laminar é a erosão que está levando segmento para as nascentes, prejudicando os nossos cultivos e prejudicando principalmente a questão da irrigação. E hoje as barreiras sanitárias, né, e as barreiras ambientais. Hoje todo mundo sabe aí que nós produzimos, temos como produzir, mas temos de fora as pessoas, nós estamos exportando, damos condições de atender todo o nosso país, mas precisamos exportar e temos condições a questão da barreira sanitária e a questão das barreiras ambiental é o grande problema que nós vamos enfrentar no futuro. Então, quais são os nossos desafios? A utilização dos recursos energéticos. Nós temos, né, todo possível, não só a água, mas todos os nossos recursos energéticos, como já foi dito aí para vocês, o bagaço da cana, outros tipos de recursos energéticos, energia solar, o vento. Nós temos de utilizar o máximo possível para diminuir, né, a nossa dependência da questão da água no nosso território. E a preservação do solo e água é a condição sine qua non, né, para se manter uma agricultura saudável. E o direito a todos ao acesso permanente ao alimento de qualidade. Esse é o grande da FAO, é a grande questão nossa, que moramos no interior, que trabalhamos no interior, que viva o agronegócio, que viva o agroambiental, precisamos estar preocupados com isso. E a questão da rastreabilidade dos alimentos. Vocês viram aí que tem um projeto, né, que está na Câmara Federal, que está já nesse sistema, fazendo com que a nossa rastreabilidade precisa estar transparente para que a população sabe quando produziu, como produziu e valorizar a tecnologia. Né? A rastreabilidade, eu vejo que é a condição sine qua non da segurança alimentar. Então, todos esses investimentos no agroambiental, a prioridade é garantia da segurança alimentar. Pode passar? Bom, o que devemos ser feito?
Eu tenho experiência não só no campo, né? Eu tenho 40 anos de formado, fui muito consultor técnico nesse Goiás inteiro, conheço o Brasil inteiro. Então, não se fala em planejamento rural. Todo mundo se fala, o governo tem aí, realizou o plano diretor aí da cidade. E no seu artigo 40 do plano diretor, no parágrafo 2º, fala que o plano diretor deverá se englobar o município como um todo. E todos os planos diretores foram feitos pensando só na área de expansão urbana. Não pensaram no desenvolvimento do município, como já foi dito aí, o município que sustenta a cidade. Então, é necessário nós começarmos a fazer um desafio, uma inovação. Temos de pensar num plano diretor do rural, do meio rural. E por que as pessoas não contemplaram, né, os gestores não se contemplaram? Porque falaram que o plano diretor, né, urbano não contempla as ações do serviço público. A gente viu aí, né, que já está vindo aí, porque quem faz estrada, né, infraestrutura, quem faz as pontes, quem faz a coleta seletiva, quem faz a construção de barragem, dos açudes, das erosões, que como foi dito aí na palestra passada, quem que leva alguns municípios pequenos, alguns municípios, São Paulo tem aí mais de 63% de municípios abaixo de 20 mil habitantes. Então, quem precisa de infraestrutura de telecomunicação, quem que leva? Tem de ter um planejamento junto com as operadoras para que nós possamos levar essa estrutura aos municípios e às propriedades rurais, principalmente as pequenas propriedades rurais, que não existe a questão da internet. Então, a questão do transporte urbano, a mobilidade, a questão do abastecimento de água. Se nós não produzimos água nas nossas nascentes, se nós não produzimos água nas bacias, não tem como a população ter acesso à água como deveria ter. Então, precisa o quê? Ter um planejamento, né? Planejar o município, definir o uso do solo, nós temos que definir o uso do solo, ver a aptidão agrícola do solo e fazer os arranjos produtivos locais. Aí que entra a importância, que foi falado por Valentini aí, a importância das cooperativas. Eu acredito muito nos arranjos produtivos. Alguns locais, os arranjos produtivos não nascem naturalmente, de acordo com a aptidão da população, mas a prefeitura tem o dever de organizar esses arranjos produtivos de acordo com a aptidão agrícola e de acordo com a mapa do solo, para que, se não tiver como vender, não adianta eu plantar, como se diz, um tipo de morango, ou plantar algum tipo de fruta, algum tipo de alimento, se eu não tenho como colocar na mão do atravessador. Então, eu vejo que é importante, e muito importante, a importância do cooperativismo na questão dos arranjos produtivos locais. Vamos passar? E como se fala em tecnologia, né, em tecnologia, nós temos que falar o quê? Em tecnologia da comunicação. Hoje, pela experiência do Brasil, toda a opinião fala, todo mundo, mais de 63%, o pessoal que mexe no interior fala que o grande problema nosso agora é a questão da telecomunicação. Nós precisamos ter não só os produtores rurais, como ver os grandes produtores rurais, onde que liga o celular, liga o pivô pelo celular, mas o pequeno não tem acesso. E o pequeno, que é o gerador de renda, o pequeno que leva o hortifruti granjeiro, o pequeno que realmente abastece a cidade, o pequeno realmente que abastece a população, não tem acesso. Então não precisa investir, não só a prefeitura, mas ter com que o Estado seja parceiro, junto com as cooperativas, junto com a sociedade, condições sine qua non para que nós possamos investir em comunicação, principalmente na nossa tecnologia 4.0, hoje que está lançado o 5.0 no Ministério da Agricultura. É importante que hoje condição sine qua non. Sem a nossa internet, né, sem a nossa internet, não temos como produzir, não temos como otimizar a produção, condição mesmo para que nós possamos integrar o nosso pequeno produtor, né, que sustenta esse país, para que ele possa fazer com que o seu produto chegue a tempo e a hora,
para a população, para fazer com que isso tenha valor agregado. Pode passar. Pode passar? Então, falar em benefício, eu vejo que os sensores terrestres, os drones, sistemas de rastreamento, ou seja, todos os softwares, o que está faltando também é muito software, mas precisa do quê? Aí que entra a prefeitura para comprar, elaborar esses softwares para que nós possamos fazer a integração da agricultura com a nossa cidade, com a venda de alimento, com a produção de alimento. Sem essa integração, não tem como. Isso aí hoje está a internet. Sem internet, não tem como fazer com que nós integrássemos ao sistema produtivo. É condição sine qua non. As prefeituras têm de fazer esse planejamento, têm de fazer com que cobrar do Estado, cobrar da União. Eu acho que a prioridade número 1 fazer com que todo o interior tenha acesso à internet, e depois vem a produtividade, depois vem todos os acessos possíveis para que nós possamos ter uma produção sustentável. Pode passar? E aí eu vou falar um pouquinho do nosso profissional. Sou presidente aqui do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, totalmente informatizado, a nossa fiscalização é totalmente informatizada em relação ao CAR, ao INCA. Nós sabemos a quantidade no georreferenciamento das lavouras que estão plantadas em Goiás através do nosso sistema de informação. Então, eu vejo que dentro de uma propriedade, assim como numa obra, é o engenheiro que é o RT responsável da obra. E dentro da fazenda, hoje, do agronegócio, precisa ter um RT responsável. E o RT responsável se chama engenheiro agrônomo. Dentro da indústria, não tem um engenheiro de produção que comanda a indústria? Nós temos de conscientizar os nossos profissionais da importância deles na produção agrícola. Porque dentro de uma pequena propriedade tem várias ações de engenheiro. Tem engenheiro civil, tem engenheiro de alimento, tem engenheiro de produção, tem engenheiro ambiental. Então, nós precisamos ser um coordenador, um RT responsável. Aí, esse profissional nosso tem de começar a mudar o seu foco. Não pode ser simplesmente um profissional que forma e entra sem saber essa tecnologia, sem saber esse gerenciamento, para colocar a pequena e a média propriedade focada aí para produzir alimentos saudáveis, focada para produzir alimentos sustentáveis. Então, colocamos aos engenheiros agrônomos que estão presentes aí, dão a fazer uma reflexão da importância deles, dos engenheiros agrônomos, né, na produção sustentável, na produção agroambiental. Com que, sem eles, eu vejo que fica tudo desperdiçado, fica tudo difícil. E temos de fazer com que as faculdades, tem muitos professores aí presentes, tenham essa visão da importância de um profissional habilitado, um profissional com conhecimento de todas essas tecnologias aí, para que possamos orientar o nosso pequeno, médio e o grande produtor nessa nova tecnologia que nós estamos convivendo aí. Pode passar? Então, quero então encerrar, agradecer. Eu acho que não passei o tempo ainda está em tempo, e quero agradecer também a Associação de Engenheiros Agrônomos aí, por dar a oportunidade desse goiano aí, né, o primeiro presidente do CREA Goiás na história, né, de 50 anos, e que estamos fazendo uma revolução aqui em termos de valorização profissional, com toda a tecnologia existente aí, e convendo com todos os órgãos, onde que nós possamos cada dia mais valorizar o nosso profissional. Muito obrigado a todos. Presidente do CREA Goiás. Queria passar para o Marcos Fava. Por favor, Marcos, você retorna. Ô Gisele, antes de mais nada, que material didático nós temos aí com essas 3 apresentações, hein? Olha, esse YouTube aí vai ficar sensacional, soma-se ao primeiro painel, e essas 3, por sorte, sem interrupções, né? Um material didático que eu já recomendo de saída, que todos acho que mais de 500, né, secretários de Agricultura do Estado de São Paulo e mais os milhares do Brasil teriam que assistir isso aí para o seu planejamento de atividades para o ano que vem.
Tem muita coisa bonita. Eu estou fazendo um resumo aqui de 10 palavras para se levar para casa dessas apresentações e pretendo colocá-las depois, agora, para concluir, né, o nosso painel. Nós temos aí os debatedores, que são o professor José Otávio Benten e o Antônio Carlos Carvalho. Eu queria dar aí para cada um 5 minutos para que vocês possam comentar com base na experiência de vocês, isso que ouviram até agora, as principais ideias, e contribuir também com novas ideias. Professor Benten, posso convidá-lo primeiro? É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer o convite da IASP, em nome do João Lamel, cumprimentar a IASP pela iniciativa, cumprimentar os palestrantes, o nosso moderador, o Marcos. Acho que a ideia de discutir desenvolvimento rural foi muito bom. E eu acho que está implícito nessa ideia de desenvolvimento rural que ele tem que ser sustentável. Não tem mais... Está ligado, quando a gente fala em agro no Brasil, nós temos que estar com o foco na sustentabilidade. Uma sustentabilidade tanto do ponto de vista econômico, social, mas também ambiental. Nós vemos que o Brasil vem se colocando como um grande líder no mercado do agro mundial. E essa posição que o Brasil ocupa, ela é o somatório de todos os seus municípios, mais de 5.000 municípios, cada um tendo que fazer a sua parte para que no somatório de todas essas ações, nós tenhamos essa pujança do nosso agro. Lembrando que não é só o dentro da porteira que tem que ser sustentável, nós temos que pensar na cadeia produtiva como um todo, pensar na sustentabilidade dos nossos insumos, dos nossos equipamentos, na sustentabilidade também lá depois da porteira, que nós tenhamos toda essa parte de comercialização, de distribuição, de armazenamento, que atenda às necessidades. E cada município tem que ter bons gestores, né? Eu tive a oportunidade de ter uma experiência municipal muito grande, atuando tanto no executivo, como secretário de Agricultura e agora secretário de Meio Ambiente, mas também como vereador. Então, é fundamental que esse conteúdo que foi discutido aqui hoje chegue a todos os nossos gestores. Alguns pontos muito importantes foram apresentados, como o Marcos falou, que isso aqui, esse conteúdo apresentado, ele merece, de fato, ser divulgado para todos os nossos gestores municipais. É fundamental que a gente tenha um bom plano diretor e que o plano diretor plano diretor dos municípios não se atenha apenas ao perímetro urbano, que a gente inclua o perímetro rural, e que cada município também tenha um plano diretor de desenvolvimento rural sustentável, para que essas políticas públicas todas possam estar incorporadas de tal forma que cada município, fazendo a sua parte, no somatório total, cada município possa contribuir para o Brasil como um todo. Cada vez mais, o nosso agro, tanto para o mercado interno como para o mercado externo, ele vai estar fortemente ligado ao respeito ao ambiente. Então, o que nós vemos hoje na grande mídia, falando sobre o problema do desmatamento, dos incêndios florestais, isso deve chegar até os nossos municípios. Nós temos que ter bons programas de prevenção de incêndio, bons programas de combate ao desmatamento e incluir em todos esses pontos que foram colocados aqui com muito critério pelos debatedores, a parte de segurança alimentar,
a importância do cooperativismo, do associativismo, da infraestrutura, dá uma ênfase muito grande aos aspectos ambientais, como, por exemplo, relacionados ao agro. A população urbana tem que saber que água é produzida na zona rural. Então, nós temos que conseguir levar essas ideias de preservação, conservação de nascentes, recuperação das matas ciliares, da implantação de programas municipais de pagamento por serviços ambientais, onde o agricultor seja remunerado quando ele faz um bom trabalho. Então, todos esses aspectos vão cada vez mais fortalecer o nosso setor rural, que, embora tenha um número cada vez menor de pessoas vivendo no rural, mas o número de pessoas que estão envolvidas com o agro como um todo, em toda a cadeia, desde antes da porteira até o depois da porteira, e também cada vez mais abraçando um número muito grande de profissionais, nós temos que ter pessoas bem formadas. Nós temos que valorizar a sólida formação, a atualização desses gestores e valorizar a pesquisa e a extensão rural. Quer dizer, nós só atingimos essa posição do nosso agro porque nós trouxemos tecnologia nova, e essa tecnologia só foi feita graças à pesquisa nacional. Então, é importante que os gestores estejam acompanhando o que acontece com a pesquisa e que a gente fortaleça ou crie canais de uma assistência técnica e extensão rural. O agricultor, quando ele é bem informado, ele responde, ele acata, ele assimila todas essas tecnologias, e isso é essa somatória que cria toda essa situação da força do agro nacional. Então, muito obrigado, parabéns aos palestrantes, parabéns à IASP. Marcos Fava, por favor, dê continuidade, por favor. Da internet, para não dizer que foi perfeita, né? Mas voltei a tempo aí de passar a palavra para o nosso último comentarista, que é o Antônio Carlos Carvalho. Muito obrigado, professor Mentem. Perdi só o finzinho da tua fala, mas com certeza continua com a excelência do começo. Ao companheiro de Goiás, Francisco de Almeida. Lamento por não ter participado esse ano na SOEA, mas eu acredito que o ano que vem estaremos juntos aí. E, em nome dele, eu cumprimento todos os participantes. Eu quero fugir um pouco do assunto, aproveitando a oportunidade, para falar da experiência de um seminário que nós organizamos aqui em São José do Rio Preto, sobre biocombustíveis. E vieram os técnicos da UBRABio e também o ex-secretário da Agricultura, Antônio Félix Domingues. E, baseado nesse trabalho, nós verificamos que o Estado de São Paulo produz apenas 200 milhões, enquanto que a demanda é de 1,2 bilhões. Sabemos que o São Paulo tem 6 milhões de hectares de cana plantado e produzindo. E a cada 5 anos, essa cana precisa ser renovada. E é muito comum, é muito presente na nossa região, quando dá a oportunidade de renovar o replantio, o uso da soja, para não só agregar valores, mas também ajudar na recuperação do solo.
E eu penso que um projeto desse, inclusive nós já elaboramos uma proposta dessa natureza para incentivar o nosso produtor que trabalha com a cana para incrementar essa proposta em todos os canaviais. Nós já encaminhamos um projeto dessa natureza para o nosso secretário de Agricultura, mas devido à Covid, nós não conseguimos avançar nessa ideia. E fica aqui um convite a todos vocês, não só para o Estado de São Paulo, mas para todos os estados. E, finalizando, sobre a palestra do secretário de Rio Preto, onde também resido, e também trabalho no município próximo aqui de Palestina, dizer que o trabalho dele já é referência, principalmente lá no nosso município de Palestina. E isso só tem a somar em benefício dos pequenos produtores da agricultura familiar. Eu só queria perguntar para o Pessuto, que eu não prestei atenção, quantos por cento os nossos produtores representa na alimentação escolar? Nós, município, em 2017, adquiria o teto que o FNDE exigia, em torno de 30%. O município já atendia esses 30%, salvo engano, em torno de 40%. Mas, da região, apenas em torno de 12% era adquirido da região. O restante vinha fora do estado, eram aquisições de arroz, salvo engano, feijão, e nós fomos aos poucos transformando, finalizando esses contratos antigos e reorganizando a produção local. Hoje, 100% do que nós compramos é do município de Rio Preto e da microrregião. Nós já ultrapassamos 50% do recurso repassado do FNDE. Hoje o FNDE repassa em torno de 6 milhões, só do FNDE em torno de 3 milhões nós fazemos compra direta do produtor. Incrementamos ainda um programa do governo federal, que é o PAA, mas é o PAA institucional, com recursos próprios. Então nós usamos a lei federal para utilizar o mesmo critério de aquisição com os recursos de fonte 1. Então teve mais um incremento, nós estamos aí em torno de 4 milhões e meio de aquisição direta do pequeno produtor aqui da nossa região. Quer finalizar? Não. Estou com a palavra novamente aqui. Se vocês puderem deixar nessa fala final aquela tela que ficam os 6 aparecendo, se for possível, pessoal, eu acho que fica mais participativo agora no fechamento, né? Isso, tá ótimo. E aí pedir também quem tiver com o microfone aberto, se puder tentar agora, nessa conclusão, né? Eu queria dizer para vocês, tanto Valentini, o Carvalho, que vocês foram extremamente elogiados no YouTube. Eu fui lá agora dar uma olhada para pegar questões para fazer para os senhores, ainda no tempo que nos resta, e acabei não encontrando questões, encontrei só elogios. Isso aí, hoje em dia, num evento da internet, acaba sendo um marco, né? Porque você tem muitas pessoas que ficam ali aproveitando para fazer críticas, e eu queria dizer essa boa notícia para vocês, que está recheado lá de elogios. Nós temos horário de conclusão agora às 17h30, eu queria pedir 3 minutos, 4 minutos adicionais, para deixar minha contribuição com base no que eu escutei dos senhores e com base na minha leitura do que seriam 10 pontos importantes que eu estou chamando, 10 palavras para a excelência dos municípios no desenvolvimento agroambiental. Algumas dessas palavras vieram dos senhores e outras eu completei aqui com base no que nós estamos lendo sobre o assunto, pesquisas a respeito do papel dos municípios
no desenvolvimento agroambiental. Eu vou colocar uma primeira aqui, que é internet para todos, que foi dita pelo Francisco, se não me engano, extremamente importante. É papel do município ajudar, cobrar para que todas as áreas de cobertura do seu município tenham acesso à internet. O acesso à internet é hoje democracia, é a pessoa saber de saúde, saber de educação, ter oportunidades de negócios. Se vocês olharem lá o que é, né, o Alibaba, a plataforma, o marketplace chinês, ele permite com que qualquer pequeno produtor se torne um empresário ao colocar a disponibilidade da sua produção para uma venda direta para um comprador. Então, palavra número 1, internet para todos. 2, políticas públicas modernas, antenadas, fazendo benchmark. Então, a segunda palavra seria políticas públicas. Me inspiro aqui em muito do que o Pesuto falou e vejo que parabéns para Rio Preto, com tanta coisa moderna em andamento. Então, essa seria a segunda. Terceira palavra importante para o desenvolvimento agroambiental dos municípios, foi dita com muita propriedade pelo meu xará, Marcos Valentini, cooperativismo é absolutamente fundamental. É papel, sim, da Secretaria da Agricultura, da Secretaria do Meio Ambiente, do prefeito, em estimular agregações de pessoas no seu município. Via cooperativa, que tem o privilégio de poder comprar e vender, e a quarta palavra seria associativismo, para representação política, para defesa de interesses e outros, né? Vocês sabem bem a distinção de uma associação para uma cooperativa, portanto, essas duas palavras entram na minha seleção de 10 palavras para a excelência do desenvolvimento agroambiental de municípios. A quinta, que eu gostei muito, é a palavra periurbana, e com a palavra periurbana eu queria dizer da possibilidade de você produzir o que você consome, parte do que você consome na sua própria região. Ontem mesmo, na aula dada na USP para os meus alunos, eu mostrava os exemplos do Buy Local, né, do feito na nossa região, que estão ganhando muito apelo junto aos consumidores. Supermercados estão separando áreas para produtos feitos na região. E isso tem tido um crescimento muito grande. Essa seria, então, a quinta palavra, periurbana. A sexta palavra, também para ser estimulada, é a agricultura circular. Ou seja, como que nós podemos fazer com que resíduos de uma atividade possam funcionar como insumos de outra atividade. E aqui o exemplo mais interessante é a integração de etanol de cana com etanol de milho, com proteína animal, e o esterco do boi vai de fertilizante do milho, fertilizante da cana, o subproduto do milho funciona como alimento para o boi, o bagaço funciona como eletricidade para a usina de milho. Esse é só um exemplo, mas estimular as possibilidades de agricultura circular com a presença de uma pequena suinocultura, aves, que você possa ter isso daí presente no município, seria a sexta palavra. A sétima palavra é a agricultura do compartilhamento, ou seja, modelos como Uber. Hoje eu estava lendo, comecei o dia numa alegria incrível, que tem Uber de abelhas, está lá no site da FAPESP, eu não sabia disso. O cidadão leva a colmeia para que a abelha faça todo um trabalho na lavoura e aumente a produtividade. Então, isso aí se chama economia ou agricultura do compartilhamento. Modelos como Uber, Airbnb devem entrar na agenda municipal também. O que ali eu poderia criar para que as pessoas compartilhem mais os ativos que elas tenham e fiquem mais eficientes, ou justamente ficarem mais leves, não ter tanto peso. Eu posso alugar uma máquina. Então, é papel, sim, da Prefeitura, é papel da Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura, cada vez mais integradas essas duas, bolarem sistemas locais para que entes privados possam trazer a economia do compartilhamento. Eu não preciso ter trator, ser dono de um trator para usar um trator. Essa é a agricultura moderna hoje. Foi muito bem dito pelo Francisco, e aqui eu quero ressaltar o papel também dos municípios, junto com o CREA, junto com o Senar, junto com o SEBRAE, com o SENAI, em potencializar a educação. Essa seria, então, a palavra número 8, que, aliás, deveria estar com a palavra 1, a mais importante de todas, né? Porque ela é a base para montar a nossa competitividade.
Então, o que nós podemos fazer na cidade, naquilo que está sob o nosso controle regional, para melhorar o padrão educacional do nosso agricultor, levar para ele essa pegada ambiental e vice-versa, né? Isso é muito importante. A palavra número 9 são conexões diretas. E aí eu volto ao exemplo que eu falei lá do Alibaba, né, que hoje é o maior varejista do mundo, a criação de aplicativos que possam integrar direto, né, e eu sei que o Sebrae fez isso, a CNA fez isso, então trazer isso para o município, aplicativos que possam colocar em contato direto o produtor de hortícolas e o dono do restaurante. Então ele faz a compra direta pelo aplicativo e um motoboy, um Uber, né, vai levar isso. A China, um jovem chinês criou esse aplicativo na China, chamado Meikai, e vendeu por 7 bilhões de dólares. Então, isso daí é o que eu estou chamando de conexões diretas entre quem está precisando e quem está produzindo, para que você tenha a informação fluida, o comércio direto, sem destruição de valor nessa cadeia até chegar de um ponto até o outro. E o 10º ponto, que foi falado pelo professor Menten, com toda a experiência dele, também o Antônio Carlos tocou nisso quando trouxe toda a questão dos biocombustíveis, é que o meio ambiente é local também. A defesa do nosso meio ambiente é feito pelo município, é feito pelas pessoas que estão lá. Então, eu queria concluir agradecendo mais uma vez meu querido amigo Lamel, a chance de moderar essa sessão aqui, que foi de um aprendizado incrível, e deixar como contribuição essas 10 palavras, né? Alguns não conseguiram anotar, mas ela está lá no YouTube, e recomendar que secretários de Agricultura, secretários do Meio Ambiente do Brasil inteiro abracem esse tema, assistam essa apresentação aqui e tirem os seus projetos estratégicos para o ano de 2021. Se Deus quiser, um ano com o Brasil já caminhando mais rapidamente e sem essas crises tão fortes que nós tivemos que conviver nesse ano. Então, eu devolvo a palavra aí para vocês, principalmente para você, Gisele, agradecendo pela sua presença, pela sua carreira também, te parabenizando e devolvendo para que você faça o encerramento aí da nossa sessão. Eu sei que o evento continua às 7 horas, aí dá tempo do pessoal se organizar para voltar. Muito obrigado, foi uma honra. Já fiz uma foto dessa tela aqui, porque eu adorei participar com essas pessoas. Desejo a todos uma excelente noite e, mais uma vez, muito obrigado.